Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre gestão das emoções. Nessa aula você vai entender o que são emoções, a diferença de emoção e de sentimento e como que se você tiver a gestão das suas emoções, que tipo de benefício que isso pode te trazer, quais são os resultados que isso pode trazer para você e para sua empresa. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você tem controle sobre suas emoções? Ou você conhece pessoas que têm controle sobre as emoções? Se você respondeu sim ou talvez, as duas respostas estão erradas. Porque não existe controle emocional. Pelo menos foi o que disseram os estudiosos que cunharam o termo inteligência emocional, Salovey e Mayer. Depois, Daniel Goleman, ele trouxe um livro que ficou muito famoso, mas o estudo da inteligência emocional vem antes, inclusive, de Goleman. O que você precisa entender é que as emoções são automáticas, elas acontecem em você, queira você ou não. Então, se você dissesse para mim que você tem controle de suas emoções, uma pessoa falar, não, eu tenho controle sobre as minhas emoções, peça para ela não ficar com raiva. Ou peça para ela, nesse exato momento que ela não está com raiva, talvez ela esteja feliz, para ela ficar com raiva naquele exato momento. Perceba então que não dá para você ter controle sobre as emoções. O que você tem é uma gestão ou uma inteligência emocional, uma gestão das emoções. O controle não. Então grava isso, escreve: emoções são automáticas. Inclusive, elas são tão automáticas que elas vêm e passam. E muitas das vezes em um curto período de tempo. Já os sentimentos não. Os sentimentos podem durar uma vida inteira. Por exemplo, o sentimento de ódio. Eu tenho um ódio por uma pessoa, então você tem um ódio ali, você, ao encontrar aquela pessoa, você vai ficar com ódio e isso pode durar a vida inteira. A emoção que, por exemplo, é a raiva de uma pessoa te fez algo. No momento que ela te fez algo, você sentiu uma raiva, porque aquilo não foi legal para você, sentiu uma raiva. O sangue subiu para a cabeça, sabe? A boca ficou mais seca, você ficou com vontade de até mesmo violentar aquela pessoa. Isso é a emoção. São esses impulsos que vão tendo no seu corpo e que te tomam, como a raiva, a tristeza que faz você chorar, a alegria, o sorriso, o semblante, a alegria, o nojo, o medo, enfim. Todas essas emoções são automáticas, são passageiras, elas acontecem no momento e terminam. Sentimento, não. Ele pode acontecer e durar para sempre. Agora você já sabe a diferença de emoções e de sentimentos. Vinícius, mas quais são as emoções? Os estudiosos, antes eles falavam que eram 5 emoções básicas e depois reduziram para 4. Colocaram o nojo meio que junto do medo ali. Mas as 4 emoções básicas do ser humano são a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Todas as emoções, todas elas são positivas ou são negativas ou depende? Como que é isso hoje para você? Grave o seguinte: todas as emoções são positivas. Deus não ia criar o homem imperfeito, Então, todas as suas emoções que você sente de maneira automática são positivas. Elas foram primordiais para trazer a figura do homem até aqui. Não homem no sentido de gênero, mas pessoa, o ser humano até os dias de hoje. Foi o medo, por exemplo, de um leão, foi o medo ali de um urso que fez o homem se defender, se esconder para ele viver até os dias de hoje. A figura da raiva também é muito positiva. A raiva, inclusive, é o momento onde você mais tem forças no seu corpo. Quando você está com raiva, você tira forças de onde às vezes você nem imaginava que você tinha. E você, inclusive, tem coragem para agir, para tomar decisões em meio à raiva. A raiva ela tem a energia de tirar você do seu status quo. A figura da tristeza também é muito positiva, porque quando você está triste, você tende a se isolar um pouco mais para com os seus, para com as pessoas que você mais ama, que é de maior importância. Quando você está triste, você não sai, não deixa seus pais em casa ou seu cônjuge em casa, enfim, e sai para curtir com as pessoas. Não, quando você está triste, você tende a buscar pessoas que você mais gosta, que vão te ouvir mais. E aí
você consegue se aproximar mais dessas pessoas e elas se sentem até mais amadas por você. E a alegria, eu nem preciso dizer o quão ela é positiva, mas o que eu quis dizer nesses primeiros instantes de aula é te explicar o quão todas as emoções são positivas. Grave isso. Mas Vinícius, quando eu tô com medo eu não falo em público, eu deixo de fazer uma reunião, deixo de fazer uma palestra que seria importante, quando eu tô com medo eu não me arrisco. Vinícius, quando eu tô triste, aí eu me isolo, eu fico quase que em depressão, isso é muito ruim pra mim, eu não gosto de ficar triste. Ou quando eu tô com raiva, eu acabo falando coisas que eu não devo, eu já agredi uma pessoa quando eu estava com raiva. Como que você vem me falar que essas emoções são positivas? Grave o seguinte, as emoções todas são positivas. O que é negativo são os seus comportamentos, suas atitudes, suas falas, mediante a emoção que você sentiu. E é aqui que mora o grande ápice da inteligência emocional. Você não tem controle sobre sua emoção porque ela acontece de forma automática. Porém, você tem controle sobre seus comportamentos, sobre os seus pensamentos. Você consegue interpretar a dada situação de maneira diferente, bastando você se colocar, quem sabe, no lugar do outro, olhando sobre um outro ponto de vista. Então, o que é a gestão das emoções? É entender que os gatilhos externos ou mesmo gatilhos internos, pensamentos que acontecem contigo, eles podem acontecer e você não necessariamente tem controle sobre eles. Então grave o seguinte, coloque esse mapa aí, tá? Primeiro passo, o que aciona, né, as emoções e o que acontece depois de uma emoção acionada. Primeiro são gatilhos, que poderão ser externos ou internos. Os gatilhos externos é o que outras pessoas falam ou fazem com você, ou uma circunstância que te acometeu, algo que veio até você, uma crise, alguém que te xingou, alguém que bateu no seu carro, ou uma lembrança que veio do seu passado. A lembrança do passado é um gatilho interno, algo que aconteceu. Externo dos seus pensamentos são os gatilhos externos, aconteceu no mundo lá fora. Independente do gatilho, seja ele interno ou externo, normalmente você não tem controle sobre eles. Eles vão acontecer, queira você ou não. Depois que acontece um gatilho, esse gatilho ele aciona uma emoção ou um sentimento. E essa emoção que é acionada, ela vai desencadear um pensamento. E é esse pensamento que vai... Então perceba que o pensamento ele pode morar em dois lugares, né? Ele pode estar no gatilho interno, e aí vai vir uma emoção, e essa emoção vai te trazer um novo pensamento, ou algum fator externo aconteceu, trouxe para você uma emoção que às vezes você nem está pensando ainda sobre, você simplesmente já sentiu o medo, a raiva, a tristeza ou a alegria, você sentiu a emoção e aí essa emoção ela desencadeia um pensamento. E aí você pensa a respeito daquilo que você está sentindo, daquilo que a outra pessoa fez, das circunstâncias em si. Depois que você pensou sobre aquilo, e isso acontece em segundos, ou é muito rápido tudo isso que eu estou dizendo, né? Depois que você pensou a respeito daquilo ali, você age, você tem algum tipo de ação. Inclusive ficar calado em meio à situação é uma ação também. É uma decisão que você teve de não vou falar nada. Depois que você tem a ação, seja ela qual for, ela vai gerar um resultado. Esse resultado vai gerar um feedback para novos gatilhos, sejam gatilhos externos ou sejam gatilhos internos. Um detalhe importante que você pode ver, se você pesquisar na internet, você vai ver isso como um passo a passo, quase como se fosse um método acontecendo, um programa, um modelo acontecendo. Mas, na verdade, isso não acontece de maneira, sequencial. Isso pode acontecer, a emoção que você sentiu pode vir primeiro, o pensamento, aliás, que veio na sua cabeça, pode vir primeiro do que a emoção. A emoção, inclusive, pode vir antes de um gatilho, o que a gente chama às vezes de feeling, né? Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa estranha, tô sentindo um medo, etc. Então pode vir antes.
Então, olha que interessante isso. Não acontece consequência. Isso vai acontecer de maneira... pode um vir na frente do outro ou atrás, enfim, independente. O mais importante agora é você entender esse processo, é você entender o que compõe, na verdade, esse processo. Mas esses componentes não necessariamente vão vir em ordem sequencial para você, não vão se apresentar em ordem sequencial para você, necessariamente. A inteligência emocional vem no momento em que, ao acontecer um gatilho externo ou interno, ou acontecer algo que venha despertar uma emoção em você, você consegue entender que você está tomado por aquela emoção, de que aquela emoção, se você agir de maneira tal que o resultado vai te voltar um feedback positivo, você pode fazer com que aquela emoção seja positiva para você. Então, lembre-se sempre disso. Você, embora não tenha um controle sobre suas emoções, você tem controle sobre os seus comportamentos, sobre suas falas e sobre suas atitudes. E é desta forma que a gente também trabalha a questão da resiliência. Então, a capacidade, a resiliência, essa competência, a resiliência, é a capacidade de você conseguir resistir a fatores tristes ou que te deixam com raiva, mas não deixando o seu ego agir por si só, sabe? Você recebe aquilo ali, não deixa que, não faça com que devolva na mesma moeda e você consegue absorver e entender o que a pessoa quis dizer, absorver os pontos positivos daquele feedback e depois retornar de maneira muito mais forte. Eu quero te dar alguns conselhos então para que você trabalhe ainda mais a sua inteligência emocional. Preste bastante atenção nisso. Sempre que os fatores externos acontecerem ou algum pensamento acontecer e você sentir que você está emocionado, né? E você sentir que você está tomado por alguma emoção, comece a se observar. Poxa, sempre que eu fico com raiva, a tendência é eu agir dessa forma. Sempre que eu estou triste, eu tendo a minha tendência a se comportar de tal maneira. Se você, no momento do calor da emoção, né? Fala o calor da emoção, começar a se assistir, você vai ter grandes insights, grandes aprendizados sobre quem é você e como você age quando você está tomado por uma emoção. Na sua mente existem 3 lobos. Esses 3 lobos, no nome científico, é o sistema reptiliano, neocórtex e límbico. O reptiliano é a parte do seu cérebro responsável pelo sistema fisiológico, pela biologia sua. Então, o sono, a fome, momento de descanso, a exaustão. O sistema neocórtex é responsável pela sua racionalidade, pela sua inteligência, pela sua consciência. O sistema límbico é responsável por suas emoções, pelos seus sentimentos. Eu te pergunto, qual desses 3 lobos é mais forte? Pausa o vídeo e pensa. Fisiológico, emocional ou racional? Se você respondeu o sistema reptiliano, o sistema fisiológico, você acertou. Prova disso é que quando você está dirigindo um veículo e você sente sono, mesmo você sabendo que você não pode cochilar, não pode dormir, você tende a dar aquelas piscadas, você tende a dormir. Quando você está com fome, existe alegria ou tristeza em si quando você está com fome, porque quando você está com fome você precisa ir, parar tudo e comer. Até mesmo sua racionalidade não funciona direito, suas emoções, você fica um pouco perdido em tudo isso. Então, a parte fisiológica, a parte do sistema reptiliano é o sistema mais forte. Depois, qual dos dois vem? Racional ou emocional? Já gostou daquela pessoa que não vale nada? Muito bem, suas emoções falam mais alto do que sua racionalidade. Então, o sistema límbico é um sistema muito forte. Então, você acaba você acaba tendo emoções em coisas ou pessoas das quais não mereciam ou aquela emoção que você está sentindo ou aquele comportamento. Você acaba desencadeando comportamentos com emoções que às vezes você não teve controle sobre o comportamento, não é?
Então, quando você fala coisas que você não gostaria de ter falado, você sentiu uma emoção, essa emoção te tomou e acabou te cegando, acabou apagando sua racionalidade. E o terceiro e último é o seu sistema neocórtex, é o racional. Beleza? Espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha gostado. Se fez sentido, compartilhe com mais pessoas o que você aprendeu aqui hoje. E eu te aguardo e te espero na nossa próxima aula.